Iniciando aqui a revisão das diretrizes para a organização da educação escolar quilombola do Estado de Minas Gerais. Essa resolução é a resolução número 3058 de 2017. Então, ficam estabelecidas as diretrizes para organização da educação escolar quilombola no Estado de Minas Gerais, na forma desta resolução. Então, a gente sabe que o direito à educação ela é um direito de todos, e essa resolução ela vem abordar que o direito à educação quilombola, as comunidades quilombolas rurais e urbanas, precisa respeitar a história, o território, a memória, a ancestralidade e os conhecimentos também tradicionais dessas comunidades. Então, é preciso também considerar que a educação quilombola, ela destina-se ao atendimento das populações quilombolas rurais e urbanas em suas variadas formas de produção cultural, social, política e econômica. A necessidade de assegurar que as escolas quilombolas e as escolas que atendem estudantes, oriundos ali dos territórios quilombolas, considerem as práticas socioculturais, políticas e econômicas das comunidades quilombolas, bem como seus processos próprios de ensino e aprendizagem, e as suas formas também de produção e de conhecimento tecnológico, admitindo aí os princípios constitucionais, a Base Nacional Comum Curricular e os princípios aí que orientam a educação básica brasileira. Então, já no artigo 1º, traz essa questão, de estabelecer essas diretrizes para a organização da educação escolar quilombola no estado de Minas Gerais. Então, aqui a educação escolar quilombola na educação básica, ela fundamenta-se nos seguintes princípios. Então, da memória coletiva, das línguas reminiscentes, dos marcos civilizatórios, das práticas culturais, das tecnologias e formas de produção do trabalho, como princípio educativo, dos acervos e repertórios orais, dos festejos, usos tradicionais e demais elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo o país, da territorialidade e respeito aos processos históricos de luta pela regularização dos territórios tradicionais dos povos quilombolas. Então, é preciso também fundamentar-se no princípio de reconhecimento dos quilombolas como povos ou comunidades tradicionais, direito também ao etnodesenvolvimento, entendido como modelo de desenvolvimento alternativo que considera a participação aí das comunidades quilombolas, as suas tradições locais, o seu ponto de vista ecológico, a sustentabilidade e as suas formas de produção, de trabalho e vida. Superação também do racismo tradicional ambiental, superação do racismo institucional, ambiental, alimentar, entre outros. E também a articulação entre os conhecimentos científicos, os conhecimentos tradicionais e as práticas socioculturais próprias aí das comunidades quilombolas, em processo educativo, dialógico e emancipatório. Então, esses foram os princípios, são 12 princípios. O artigo 3º, ele traz que a educação escolar quilombola, ela deve estabelecer interface com a educação do campo e a indígena, reconhecidos aí os seus pontos de intersecção política, histórica, social e econômica, sem perder a sua especificidade.
do atendimento da demanda. O artigo 4º traz que a educação escolar quilombola, ela destina-se ao atendimento das populações quilombolas rurais e urbanas em suas mais variadas formas de produção cultural, social, política e econômica. A educação escolar quilombola, ela será ofertada preferencialmente por estabelecimentos de ensino localizados em comunidades quilombolas, rurais e urbanas, reconhecidos ali pelos órgãos públicos responsáveis. O parágrafo único traz que os estabelecimentos de ensino próximos às comunidades quilombolas poderão ofertar a educação escolar quilombola desde que mais da metade de seus estudantes sejam oriundos dos territórios quilombolas. Então, a Secretaria de Estado de Educação, ela deve garantir a identificação dos estudantes oriundos dos territórios quilombolas no seu sistema de informações educacionais, bem como o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar desses estudantes. Então, fica aí a cargo da Secretaria de Estado de Educação. Então, a demanda da educação escolar quilombola, ela deve ser identificada no plano de atendimento educacional da Superintendência Regional aí de Ensino. Agora, quanto ao calendário escolar. Então, o calendário da educação escolar quilombola, respeitando ali as normas vigentes, poderá, então, sempre ter atenção a essas palavras-chave, né? Que diz que não deverá e sim poderá adequar-se às especificidades locais, inclusive climáticas, da agricultura de base familiar e socioculturais. Então, o calendário ele deve incluir as datas aí consideradas mais significativas para a população negra e para a comunidade quilombola, de acordo com a região e a localidade, consultadas aí a comunidade e também as lideranças quilombolas. Em relação ao projeto político-pedagógico, o projeto político-pedagógico da instituição escolar, ele deve expressar os princípios da educação escolar quilombola, na educação básica, de forma coerente, articulada e integrada com a realidade histórica, regional, política, sociocultural e econômica das comunidades quilombolas. Então, a construção aí do projeto político-pedagógico deverá ser elaborada de forma autônoma e coletiva, pautada em diagnóstico da realidade, mediante o envolvimento e a participação de toda a comunidade escolar, em processo dialógico com as lideranças e as diversas organizações existentes aí no território. E ainda sobre o PPP, o Projeto Político-Pedagógico, ele deverá também considerar os princípios, né, descritos lá no artigo 2º dessa resolução, os conhecimentos tradicionais, a oralidade, a ancestralidade, a estética, as formas de trabalho, a tecnologia e a história de cada comunidade quilombola. Então, as formas por meio das quais as comunidades quilombolas vivenciam os seus processos educativos cotidianos em articulação com os conhecimentos escolares e demais conhecimentos produzidos ali na sociedade mais ampla. Então, o PPP também deve considerar a possibilidade de articulação entre escola quilombola e as instituições de ensino superior, devidamente apoiadas por agências de fomento à pesquisa. Então, os processos de aprendizagem com os próprios moradores e lideranças locais também devem ser considerados aí no projeto político-pedagógico. Então, essa foi uma revisão rápida aqui, até o artigo 11, que fala do projeto político-pedagógico em relação à diretriz curricular da educação escolar, né, quilombola, do estado de Minas Gerais.